hoje é dia 13/7, 10:08 da manhã, tá? Vamos falar sobre funções. Hoje a gente vai fazer um trabalho meio diferenciado, né? A gente vai pegar um pouquinho na prática. Porém, eu vou dar uma resgatada em alguns conceitos básicos sobre funções, tá? Vamos compartilhar nossa tela. Está voltando aqui. Estranho. Será que essa aqui é do primeiro ano? Deixa eu ver. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai voltar a falar um pouquinho, né? É um assunto que a gente vai trabalhar bastante, então a gente tem que sempre estar resgatando alguns conceitos básicos, tá? Então, a primeira parte aí, né? A gente vai relembrar algumas situações, né? Vamos acionar a nossa famosa canetinha. Então, lembrando, né? Vamos falar um pouco da lei de formação, né? Lei de formação. Função de primeiro grau. Alguém lembra da lei de formação? Qual é? Gente, alguém arrisca falar? A lei de formação é a fórmula, gente. F de x é igual a x mais b, tá? Essa é a lei de formação de uma função de primeiro grau. Lembrando, tá? Que nós temos o nosso b aqui, que ele é o termo independente. Né? E nós temos o nosso x aqui, ó. O x não, desculpa. Nós temos o nosso a aqui, tá? E quem que é o nosso a? É o coeficiente de x. Coeficiente de x, tá? Se nós jogarmos no plano cartesiano, né, no nosso famoso gráfico, né, quem que é esse b aqui, né? Nós temos também, né, duas denominações que a gente não pode deixar de lado, né? Quem que é o a? O a é o coeficiente angular. E o nosso b, ele é o coeficiente linear, né? Então, esse cara aqui, né, a gente vai fazer a representação dele aqui, ó, como x, e esse cara aqui, a gente faz a representação dele como y, tá? Então, são situações, pessoal, que eu vou martelar muito nesses nomezinhos aí, nessas definições, porque vocês precisam saber isso de cabeça, tá? Quando bater o olho, vocês vão ter que já saber essas definições, né? Poxa, o meu A é o coeficiente X, né? Que é o coeficiente angular, e o meu B é o termo independente, que é o meu coeficiente linear, né? É aquele valor que fica sozinho, sem, né, acompanhar nenhuma letra, tá? Então, vamos lá. Temos também, né, algumas outras condições que são definições também, né? Então, aqui, ó, se A, né, for maior que zero, né? Deixa eu arrumar esse maior aqui, tá feio. Se o A ele for maior que zero, né? O que acontece com essa função? Ela é uma função crescente. E no caso, se A, né? Se o meu A ele for menor que zero, então eu tenho uma função aqui decrescente.
tá? Isso aqui vocês não podem esquecer, tá? E aí, como que isso daqui, ele é representado lá no meu plano cartesiano, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, a seguinte situação, né? Eu tenho meu x aqui e tenho meu y aqui, né? Como é que isso ficaria? Se o meu gráfico, né, se a minha reta no meu gráfico ela tiver assim, e aí a pergunta que fica é a seguinte, pessoal, ela é crescente ou decrescente nessa posição? Gente, Crescente. crescente, exatamente. Então ele é crescente, tá? Agora, quando acontece ao contrário, vamos colocar aqui embaixo, ó. Se ele tiver assim, por exemplo, ela é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Opa, vamos escrever errado que é feio, né? Decrescente, tá? Então, gente, lembrando, né? Eu tenho minhas abscissas, minhas ordenadas, né? O x e o y, né? Tendo que o x ele for menor que zero, né? Aqui, ó, nessa situação aqui, ó. Ou seja, se eu pegar uma situação assim, ó, f de x, né, é igual a menos 3x, né, mais 2. Essa situação aqui, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente, porque o meu valor do x aqui, ó, ele está negativo, gente. Só vocês lembrarem isso. Se o valor do x for negativo, né, o meu gráfico ele vai cair numa condição decrescente, tá? Já quando, né, o valor do x aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 1, por exemplo, né, eu tenho uma situação crescente aqui, ó. Crescente. Tá? Por quê? O meu x aqui ele é positivo. Tá? Então, são visualizações bem notórias. Tá? Se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão matar várias questões. Né? Porque você pode cair numa questão objetiva, né, que ele pergunta lá só se no caso a função é crescente ou decrescente. Vocês vão olhar para o x. Negativo decrescente, positivo crescente. Beleza? Deu para relembrar isso aí, gente? Sim. Então, beleza. Então, vamos continuar. Deixa eu ver se eu tenho outra lousa. Não. Vamos voltar aqui nessa mesmo e eu apago tudo. Pessoal, tira o print da tela, tá bom? É bom para vocês terem isso anotado aí. Tá? Então, vamos fazer o seguinte agora. Né? Vocês lembram como que faz para achar a raiz, né, de uma função? Vocês lembram o que tem que fazer para achar uma raiz de uma função, gente? Alguém lembra, sim ou não? Não tô lembrando muito bem, não. Não? Tá, a chave está aqui, ó. Tem. Vamos colocar assim, mais. Que igualar a zero. Tá? Então, para você achar a raiz de uma equação, você tem que igualar ela a zero. Por exemplo, se eu pegar uma função desse tipo aqui, ó, f de x, né, é igual a x menos 2. Como é que eu acho a raiz dessa função? Eu preciso igualar ela a zero, né? Então, como é que eu faço isso? Eu pego essa função aqui e vou transformar ela numa equação, né? Então, fica aqui, ó, x menos 2 igual a zero, igual a zero. Agora eu vou achar o valor do x. X é igual a 2. Tá? Então, o meu valor do x aqui, ó, nesse momento aqui, ele passa a ser 2. Tá? Nós não estamos falando dos coeficientes, tá? A gente está falando do valor de x aqui nesse caso, tá? Não estou achando nem A nem B por enquanto. Beleza? Então, aqui, ó,
esse meu termo independente aqui, quem que ele é? Ele é o meu y, né? Então, quando eu jogo isso aqui no plano cartesiano, né, vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, 2, né? Achei aqui, ó, o meu x, né? Que eu tenho o meu x aqui. E aí eu tenho o meu y aqui, certo? Só que o meu y aqui, ó, ele é negativo. Ó. Então fica aqui menos 1 e menos 2, tá? Então tem o meu... A minha reta, ela vai ficar aqui, ó. Aí a pergunta que fica é a seguinte, gente. Essa minha função, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, exatamente. Porque se eu olhar aqui, ó, para o meu x, né, que é um valor que eu não sei aqui, a minha incógnita aqui, no caso dessa função, né, ela é positiva, tá vendo? Eu não tenho nenhum sinal aqui, então ela é positiva, tá? Beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui. F de x, né, é igual a menos 2x mais 6, tá? Para eu achar a raiz dessa função, eu preciso igualar ela a zero, primeiro ponto, tá? E aí a pergunta, sem eu montar o gráfico, essa função é crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? Olá, tudo bem? Por que ela é decrescente? Porque tem um número negativo e o maior é o positivo. Porque o x aqui ele é negativo, gente. Ele é, né? Nesse caso aqui, né? Esse menos 2 aqui, quem que ele é? Ele é o meu a. E o meu a, ele está menor que zero, tá? Por isso que ele é negativo. É claro que agora, vamos lá, vamos achar a raiz dessa função aqui, né? Eu preciso igualar ela a zero. Então fica aqui, ó, menos 2x mais 6 igual a zero. Beleza? Agora eu vou igualar os termos semelhantes. Menos 2x, né, é igual a menos 6, tá? Na regra de resolução de equação de primeiro grau, o meu x ele não pode ser negativo, então eu tenho que multiplicar por menos 1 os dois lados aqui para fazer a troca de sinal, a inversão de sinal, porque menos com menos é mais, certo? Então vai ficar 2x igual a 6. Isolo o meu x, é igual a 6 sobre 2. Então o meu x aqui, ele passa a ser 3. Beleza? Então quando eu jogo aqui, ó, vocês querem ver uma coisa interessante? Vou apagar só esse gráfico aqui rapidinho. Vocês querem ver uma coisa interessante, gente? Olha isso daqui, ó. Eu tenho essa minha função aqui, que é a função original, né? Menos 2x mais 6, tá? Quando eu igualo a zero, né? E depois eu jogo o 6 para o outro lado, eu estou dizendo aqui, ó, que menos 2x, né? É igual a menos 6. Não é isso que está aqui, pessoal? E agora, no lugar do x, olha que legal isso aqui, ó. Eu coloco 3. Eu não estou dizendo que x é igual a 3, tá? Eu coloco 3. Então, aqui, ó, menos com mais, na regra de sinais de multiplicação, é menos, certo? Sinais diferentes, sempre negativo. 2 vezes 3, 6. Menos 6 igual a menos 6. Menos 6 não é igual a menos 6, tá? Eu tirei a prova real de que o valor do x é realmente 3, tá? A matemática, ela te dá vários caminhos e várias ferramentas, tá, gente? Quando eu tenho dúvida, poxa, será que o valor do x é realmente 3? Eu vou lá e tiro uma prova real. E aí eu vou saber se esse valor está correto ou não. Beleza? Bem tranquilo, né? Super tranquilo. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos ver o que a gente vai falar agora. Agora eu vou passar
um probleminha para vocês, né? Vamos passar para a próxima tela direto. Então, tem aqui um exemplo de um probleminha, uma situação problema. O que temos aqui, ó? Em uma corrida de táxi, né, é cobrado um valor inicial fixo. Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar melhor. É cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeira. Quem já ouviu falar desse termo aqui, bandeira? É a primeira vez que eu tô ouvindo. Ah, é? Então, os taxistas, eles trabalham com bandeiras, tá? Por exemplo, existe a bandeira 1, e existe a bandeira 2. A bandeira 1, gente, é um valor, é uma taxa cobrada em horário comercial normal, nos dias da semana. A bandeira 2, né, é uma taxa diferenciada cobrada nos finais de semana e feriado. Ou seja, o valor é um pouquinho maior, entendeu? Ou fora de horário também. Eles utilizam dessa chamada bandeira 2, tá? Mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos, né? Então ele tem lá uma taxa, né, fixa, né, que é essa bandeira aqui, e ele tem um adicional que é cobrado por quilometragem de corrida, tá? Isso é um valor, né, estipulado lá pelo sindicato lá dos taxistas, e é o valor que eles cobram normalmente para os passageiros. Dos passageiros, no caso, né? Se for uma corrida de 8 quilômetros, né, ele está dizendo aqui, ó, que paga-se, ó, corrida de 8 km, né? Paga-se esse valor aqui, que é R$ 28. No caso, né, de uma corrida de 5 quilômetros, corrida de 5 km, né, paga-se um valor de R$ 19,50, né? Só que a questão está aqui, ó. Qual, né? Então, o valor da bandeira é? Então, ele quer saber qual o valor da bandeira aqui, ó. Qual o valor da bandeira? Essa é a pergunta, né? Então, ele sabe que lá em 8 quilômetros, né, a taxa cobrada por esse percurso é de R$ 28. E 5 quilômetros, a taxa cobrada é de R$ 19,50, né? O mais importante, gente, a gente precisa separar as informações. Sempre que for resolver uma situação problema, né? Real, né? Isso aqui é uma simulação real, de uma situação real, tá? A gente precisa ir lá e separar as informações, tá? Então temos aqui que, ó, primeira coisa, o que eu preciso saber? Que o meu f de x, ele é igual a x mais b, certo? Então, essa é a minha fórmula de resolução para a função do primeiro grau, tá? Esse é o primeiro ponto, certo? Tendo isso, gente, né? O meu b aqui, ó, ele sempre vai ser considerado o quê? Né? Um valor fixo. Valor fixo. Quem que é o valor fixo no problema aí, pessoal? O valor da bandeira. A bandeira. Beleza, é isso aí. Então, a minha bandeira é o valor fixo, tá? Já o meu valor que pode mudar, quem que é? É o A, porque depende da quantidade de quilômetros rodados, certo? Então, vamos lá. Para a gente jogar isso aqui, ó, né? Então, a gente vai colocar o valor aqui, ó, né? Como x igual a x mais b. Tá? O que eu tenho que fazer agora? Vamos fazer
a substituição dos valores, né? Então, aqui nesse momento, ó, eu vou pegar aqui, ó. O meu primeiro x, quanto que é? Não é 8? Sim. Certo? Que é 8 quilômetros aqui, ó. Eu vou substituir no lugar do meu x aqui, ó. Então, como é que fica aqui, ó? A8 mais B igual a 28. É 28,50. Ah, não, é 28, desculpa. 28. Tá? Aí eu tenho a minha segunda situação, né? Que qual que é o x aqui? É o 5, certo? Então, ele diz que A5 mais B é igual a 19,50. Tá? Olhando agora aqui, ó, né, para essas duas situações aqui, ó, o que que vocês conseguem enxergar, gente? Alguém tá querendo entrar. Deixa eu ver quem é. Marco. Fala, Marco, tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos ver quem consegue responder essa daí. A gente falou sobre isso aqui na aula passada, pessoal. De acordo com o que vocês estão vendo aí, né? O que que vem na cabeça em primeiro momento? Eu estou trabalhando com duas variáveis diferentes aí, que é o A e o B. Como se fosse X e Y, vai. Digamos assim. Alguém consegue? Oi? Calma aí para ensinar. Ouvi alguma coisa ou não? E aí, o que que vocês conseguem imaginar aí? Olá, pessoal. Acordem aí. Gente, vocês precisam começar a estudar mais. A gente falou disso aqui a semana passada, ó. Olhem isso daqui. Eu vou organizar um pouquinho mais aqui, ó, do lado. 8A mais B igual a... Vou deixar só o 28 aqui. Não, vou deixar o 28, sim. 28 redondo aqui. Vou organizar aqui, ó. 5A mais B igual a 19,50. O que que isso aqui lembra a vocês, pessoal? Ah, lembrei, PC. Lembrei. O que que é? É aqueles negócios de equação de segundo grau que tem Bhaskara, esses negócios, não é? Não, esse aqui não. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? Isso aqui é um sistema de equação, gente. Ou sistema linear, ó. Sistema de equação. Também conhecido como sistema linear. Gente, ó, presta atenção. Principalmente função de primeiro grau, não tem como fugir de um sistema, tá? Vocês vão ter que resolver sistema. Se for o caso, eu vou passar uma pancada de exercício aí para vocês, só sobre sistemas lineares, tá? Para vocês fixarem isso, porque não tem como fugir desse conteúdo, não. Uma coisa está amarrada com a outra, tá? Se vocês não souberem sistemas de equação, vocês não conseguem resolver um problema desse aqui. Então, o primeiro ponto, quem que eu tenho que achar aí? Né? É o valor fixo aqui, ó. Eu preciso achar o valor do meu B, tá? Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição, tá? O que que eu vou fazer? Eu preciso cancelar uma das letras, certo? Resolvo e depois eu vou encontrar o valor dela.
Nesse caso aqui tá bem simples, pessoal. Eu posso pegar, por exemplo, ou a primeira ou a segunda e multiplicar por menos 1 aqui, tá? E aí eu vou inverter todo o sinal da equação. Então eu copio a primeira, ó, 8A mais B igual a 28. E agora eu inverto o sinal da segunda, ó, porque menos com mais é menos, ó. Então vai ficar aqui, ó, menos 5A menos B menos 19,50. Agora sim eu vou resolver esse sistema aqui, ó. Tá, risca torta danada. Agora eu resolvo aqui, ó. Tenho 8, devo 5, fico com quanto? Gente, acorda aí. 3. 3A. 1 menos 1 é 0. Então eu consigo cancelar aqui, ó. Igual. Agora eu tenho que fazer essa subtração aqui, ó. 28 menos 19,50. Tá? 5 para 10, 5. Aqui emprestou. Ficou valendo 17. 9 para 10, 1. Com 7, 8. Que emprestou ficou. Então eu fiquei com 8,50 aqui, ó. 8,5. Tá? O que eu tenho que fazer aqui agora? Isolar o meu 3, certo? Isolar o meu A, desculpa. Então, o 3 ele passa para o outro lado, né? Dividindo. Então tem que fazer a divisão aqui, ó. 8,50 dividido por 3. 3 vezes 2, 6. Para 8, 2, abaixo 5. 3 vezes 8, 24. Para 25, 1. Abaixo 10. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Eu posso também fazer isso aqui, ó. Igualar as casas também, tá? Mas não vem ao caso. Então a taxa aqui, ó, é aproximadamente 2,83. É isso ou não, pessoal? O que vocês acham? Esse seria o número da bandeira, professor? É o valor da... Não, ainda não. Calma aí. Mãe, Quem que eu achei aqui? Eu estou dizendo que A é igual a 2,83. Certo? Eu tenho o valor do A. Eu tenho o valor do B? Eu não tenho o valor do B ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego qualquer uma das equações aqui, ó. Pode ser a primeira ou a segunda equação, né? Eu tenho aqui a primeira e eu tenho aqui a segunda equação. Eu pego qualquer uma das equações aqui, originais, tá? Sem essa alteração aqui que eu fiz. E substituo no lugar do A o 2,83. Vamos pegar a segunda, que fica mais fácil, é um valor menor? Então fica aqui, ó, 5 vezes 2,83, certo? Mais B igual a 19,50. Beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Esse produto aqui, ó. Essa multiplicação. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 2,83 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 5 vezes 8, 40. Com 1, 41. Sobe 4. 2 vezes 5, 10. Com 4, 14. Então, tem aqui, ó. 14,15 mais B igual a 19,50. Vou isolar o meu B, certo? 19,50. O 14,15 ele está positivo, passa para o outro lado, negativo. Tá?
Agora eu preciso fazer essa subtração aqui, ó, 19,50 menos, opa, é 14,15, desculpa. 14,15 menos 14,15. 5 para 10, 5. O 5 emprestou, ficou valendo 4. 1 para 4, 3. Certo? 4 para 9, 5. Agora sim, ó. 5,35. Esse é o resultado da conta. Tá? Tá errado esse gabarito aqui. Sabe por quê? Aqui era 50, ó. Tá? Se a gente fizer com 50, vai chegar no valor certo. Tá? Mas a resposta é essa daqui, ó. 5,50. Se fosse o 28,50. Vamos fazer com 28,50? Para a gente chegar no gabarito? Vou apagar tudo aqui e a gente vai fazer com 28,50, tá? Vamos lá. Não pode ficar dúvida nenhuma, gente. Vou apagar tudo aqui. Mais fácil fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos trabalhar com 28,50 aqui, ó. 28,50. Tá? Então, qual que é a minha fórmula de função de primeiro grau? F de x é igual a x mais b. O meu b é o valor fixo. É o valor que eu vou encontrar aqui, ó, que é a bandeira. Bandeira. É esse valor que eu vou achar, tá? Então vamos montar, né? De novo a nossa formulinha. Então, vamos trabalhar primeiro com 8, certo? E aí a gente faz a substituição, ó. A 8 mais B igual a... Quanto que vale o meu 8? 28,50. Depois, o 5, A5 mais B igual a 19,50. Beleza? Até aí? Até aí tá tranquilo, pessoal? Então agora, gente, né? Nós vamos... Isso aqui vai ser o valor, né, que a gente vai achar, tá? Nós vamos resolver esse sistema, tá? Sistema de equações. Vamos organizar o nosso sistema. Então, primeiro vai ficar assim, ó. 8A mais B igual a 28,50. 5A mais B igual a 19,50. Vou resolver pelo método da adição. Multiplico por menos 1 aqui para mudar o sinal desse B aqui, que é o que mais me interessa agora. A primeira eu copio. Né? E a segunda eu faço a inversão de sinal, né? Qualquer valor multiplicado por 1 ele mesmo, né? Menos com mais menos, então aqui fica 5A menos B menos 19,50. Né? Esse cara aqui eu cancelo. Né? Esse aqui eu cancelo, porque 1 menos 1 é 0. E aí eu vou calcular os demais valores. Tá? Então aqui eu sei que dá 3A. 0, 0. 9 para 10, 1. Com 8, 9. Aqui emprestou, ficou valendo 0, né? Emprestou para lá. Então, nós temos 9 aqui.
Vamos isolar o A. Vai ficar aqui, ó, A igual a 9 sobre 3. Tá, vamos cancelar aqui. Não vamos trabalhar com esse valor aqui. Então, meu A aqui, ó, 3 vezes 3 é 9, não é isso? Então, meu A aqui vale 3, tá? Achado o A, eu preciso achar o valor do meu B, que é o que me interessa aqui agora. Eu pego uma das equações, vamos pegar a segunda, né? E substituo no lugar do A o 3. Então, vai ficar 5 vezes 3 mais B igual a 19,50. Tá? 3 vezes 5, 15, mais B igual a 19,50. Que 5, hein? 5 feio. Agora eu vou jogar o meu 15 lá para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai negativo, né? Então, meu B vai ser igual a 19,50 menos 15. Tá? Posso até igualar as casas decimais aqui, que o 15 é inteiro. É só fazer essa continha aqui, ó. 19,50 menos 15. 5. 5 para 9, 4. É 4,50 a resposta lá, ó. Então, o gabarito é aqui, ó. Tá? Então, o meu valor do B aqui, ó, que é o que me interessa, é 4,50. Tá? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Gente, tem alguém na escuta aí, câmbio? Sim. Deu para entender como é que funciona isso aí? Ou tem alguma dúvida? Não, deu pra entender. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Vocês têm que pensar, né, que sempre o B... Deixa eu colocar uma outra cor aqui para diferenciar. Você tem que pensar que sempre o B aqui, ó, é o valor fixo, né? É o valor fixo. Tá? E o A aqui, ó, é a variável, tá? É um valor que pode mudar. Só que pode mudar de acordo com o enunciado do problema. Beleza? Tranquilo? Eu quis dar uma reforçada nessa parte de função de primeiro grau, porque isso aí não pode ficar dúvida, gente. Tá? Qual que é a fórmula, né? Da função, né? A lei de formação, né? Por melhor dizer, né? Lei de formação. Qual que é a lei de formação, né? Que é essa, no caso de primeiro grau. E segundo grau, vocês lembram? Qual que é a lei de formação de uma função de segundo grau? Quem consegue lembrar aí? Não lembro. Oi? Não tô conseguindo lembrar, não, professor. É, tem que lembrar, hein, gente? Eu vou dar uma prova, hein? Deixa eu mudar aqui. Essa aqui é a matriz. Peraí. Tá lento, tem um monte de coisa aberta. Vou manter aqui. Deixa aqui. Semana passada eu fiz direto na lousinha aí, vocês lembram? Acho que eu fiz direto, né? Deixa eu ver o que eu passei semana passada.
Eu fiz direto. Mas, ó, vamos lá. Não tem problema não, a gente faz aqui, né? Deixa eu apagar. Posso apagar tudo aqui, gente? Pode? Pode. Calma aí, só um minuto. Eu já coloquei para manter, não vai apagar não. A gente põe outro slide. Aqui, beleza. Então aqui, ó, é o seguinte. Você quer anotar primeiro? Anota aí. Que a gente fala um pouquinho da lei de formação da função do segundo grau. Beleza? Vocês precisam dar uma revisada, gente. Vocês precisam dar uma revisada em sistemas lineares, tá? Sistemas lineares. Anota isso aí, ó. Tá? Isso aqui é um conteúdo do 8º ano, tá? Ou sistema de equações, tanto faz. E aí vocês têm dois métodos de resolução, tá? Esse método que eu fiz aqui é o método da adição. Existe o método da substituição. Vocês querem ver um negócio interessante, ó? Posso apagar só essa parte de baixo aqui? Não apaga mais, eu deixei para fixar. Eu vou abrir uma outra tela aqui, mais fácil. Então aqui, ó, era a velocidade 8, né? Igual a 8 mais B igual a 28,50, né? E depois velocidade 5, valor 5, desculpa, igual a 5 mais B igual a 19,50. Né? Aí a gente achou o valor do A, que é 3, não é isso? Não foi isso? A igual a 3. Eu peguei a segunda aqui, não foi? Para resolver? Não foi isso? Deixa eu ver aqui. Eu peguei a segunda equação. Vamos pegar o mesmo valor aqui de A, ó, e vou resolver na primeira equação. Só vou fazer a substituição aqui, ó. Eu pego a equação original, né? 8A, então fica aqui, ó. 3 vezes 8 mais B igual a 28,50. Tá? Vou resolver pela primeira equação aqui. 3 vezes 8, 24. Mais B igual a 28,50. Vou isolar meu B. B igual a 28,50 menos 24. Né? 28,50 menos 24, 0, 5, 4 para 8, 4. Aqui dá 0. 4,50. Então, o B aqui, ó, é igual a 4,50. Qual que foi o resultado que deu lá na outra? Ó? 4,50. Tá vendo que deu o mesmo valor? Tanto faz vocês pegarem a primeira ou a segunda equação, jogou o valor do A, para achar o valor do B, tem que dar exatamente o mesmo valor. Se vocês tirarem essa prova real e der um valor diferente, tá errado, tá? Então, assim, tanto o valor do A como do B, eles têm que ser o mesmo. Tá? Vocês querem ver outra coisa bem interessante também? Ó?
né? Quanto que é o B? Não é 3? Desculpa. O B é 450. O A é 3. Olha isso daqui, ó, que legal. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu estou dizendo que tudo isso daqui, ó, é igual a 28,50, certo? Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes o 8, né? Mais o B. Quanto que é o B? 4,50. Igual a 28,50. 3 vezes 8? 24. Mais 4,50. Igual a 28,50. 24 mais 4,50? 5, 8, 2. 28,50. 28,50 é igual a 28,50. Portanto, isso aqui é verdadeiro. Esse resultado é verdadeiro. Tá? A mesma coisa, ó. Vamos tirar a prova real da equação 2. O que eu faço? Substituo os valores. Né? Pego a equação 2 aqui, ó. Quanto que é meu A? 3 vezes 5, mais. Quanto que é o meu B? Né? O meu B é 4,50. Igual a 19,50. 19,50. 3 vezes 5, 15. Mais 4,50. Igual a 19,50. 15 mais 4,50, 19,50. 19,50 é igual a 19,50. Então, esse aqui também está verdadeiro. Verdadeiro. Gente, não tem como dar errado. Beleza? Que horas são agora? Falta 5 minutos. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, então, tá? Vamos encerrar aqui, né? Por hoje. Tá? E aí, o que eu vou fazer? A próxima aula, a gente vai trabalhar só questões de função do segundo grau. Acho melhor assim. A gente deu uma explorada boa em função, né, situação problema de função de primeiro grau. Aí, na próxima aula, a gente dá uma explorada boa, né? No caso de função do segundo grau. Pode ser? Pode. Então, beleza. Eu vou jogar o formulário, tá? A atividade de vocês, não agora que eu vou dar aula para o segundo ano agora. Tá? Depois, quando terminar, depois do almoço, eu já coloco lá a atividade da semana para vocês. Beleza, pessoal? Então, desde já queria agradecer a participação de vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Quem que entrou depois? O Marcos, né? Ele nem chegou a entrar. Entrou e saiu, né? Então, a partir desse momento eu vou interromper a gravação, tá? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigada, professora. Até aula que vem.